Y si hablas en portuñol, mejor, William. Hola, bienvenidos nuevamente. Seguimos en la transmisión del viernes de macrofauna del tercer simposio del Día del Suelo. Vamos a continuar con la ponencia del doctor William Demetrio. El doctor William Demetrio es postdoctorante en Ciencias del Suelo en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en Brasil. Es experto en ecología del suelo, biología del suelo, gusanos de tierra, invertebrados y fertilidad del suelo. El doctor está interesado en el estudio de las firmas de biodiversidad del suelo de ecosistemas que históricamente fueron impactados por la acción humana, los denominados sistemas antropogénicos. Bienvenido, doctor Demetrio. Le cedo la palabra. Adelante con su ponencia. Graças. Primeiramente, eu gostaria então de agradecer o convite feito pelo Dr. Francisco. É sempre muito interessante nós podermos apresentar nossos trabalhos, né? Muito legal a gente poder compartilhar a ciência que fazemos também. E esta minha apresentação, então, ela faz parte de um livro que estamos editorando com alguns colegas aqui do Brasil. A grande pessoa que é a idealizadora desse livro é o George Brown. Para quem trabalha com fauna de solo e também já trabalhou com minhocas, deve conhecer o trabalho do George. O George é um dos maiores pesquisadores do mundo em minhocas, um dos maiores especialistas. E a proposta, então, dessa apresentação é falar um pouquinho sobre a questão o estado da arte da fauna da suela no Brasil e também falar um pouquinho sobre a questão de padronização. Muito bem. Então, nos últimos dias, vocês já acompanharam que o solo é um ambiente extremamente biodiverso. Vocês já viram diversos trabalhos mostrando que a biodiversidade do solo ela é muito grande. E isso provavelmente é um efeito da própria natureza do solo como habitat, né? O solo é composto por diversas fases. Nós temos a fase sólida, líquida e gasosa. E a interação dessas fases faz com que seja possível que diversos organismos que possuem características fisiológicas completamente diferentes consigam coabitar. Então, nós temos, por exemplo, organismos aeróbicos que precisam de oxigênio e organismos anaeróbicos convivendo lado a lado, organismos que são essencialmente aquáticos, você pega, por exemplo, os nematóides, né, os nemátodos, e organismos que são essencialmente terrestres, e todos eles convivem nesse mesmo habitat. Além, obviamente, dessa grande variação na questão da fisiologia dos animais, nós temos uma enorme diversidade do tamanho. Nós temos, então, micro-organismos, né, microscópicos, como bactérias, que vivem em escalas muito pequenas do solo, e nós medimos através de micrômetros, desculpem. Nós temos organismos de tamanho intermediário, como é o caso, por exemplo, dos colêmbolos, que são animais da mesofauna, e os grandes invertebrados do solo, que são os que são mais conhecidos, muito provavelmente, e nós temos as minhocas como grandes representantes. Dentro, então, dos grandes invertebrados, a gente tem a macrofauna, né? A macrofauna do solo, ela abrange mais de 20 táxons, e é algo muito interessante a gente falar. A gente acaba falando muito em táxons dentro da macrofauna, porque é muito difícil
de a gente conseguir identificar esses animais até nível de espécie, né? Em geral, alguns grupos até possuem alguns taxonomistas trabalhando, mas outros grupos a gente tem muitos poucos especialistas para poder fazer a identificação desses animais. Eu lembro da palestra hoje de manhã da Isabel, ela falou exatamente sobre isso, né? Nós temos muito poucos taxonomistas e praticamente não temos apoio nenhum para esse tipo de pesquisador na América Latina. E isso acaba, então, dificultando muito o nosso trabalho de caracterização da fauna, porque alguns animais, eles possuem diversos hábitos alimentares dentro do mesmo taxo. Você pega, por exemplo, os besouros, né, os coleópteros. Alguns coleópteros são detritívoros, se alimentam da matéria orgânica morta, enquanto outros são herbívoros e outros são predadores. Então, quando você fala somente de coleópteros, você usar só essa denominação acaba falando muito pouco sobre qual é o impacto dele no ambiente. Dentro, é claro, desses tantos táxons que ocorrem, dessa grande diversidade dentro do solo, nós temos, então, os engenheiros do ecossistema. Esses aqui são muito mais conhecidos. Nós temos, então, principalmente as minhocas, né, as lombrices, as formigas e os cupins, os termites. Esses três grupos são os que são mais conhecidos. Nós temos alguns outros grupos também que têm uma certa importância, como é o caso das larvas de alguns coleópteros e alguns milipéias, né, alguns diplópodos. Entretanto, as formigas e os termites, as minhocas e os termites são os mais importantes, porque realmente tem mais ação sobre o solo. Formigas são um pouco menos relevantes, porque a maior parte das formigas que ocorrem, sei lá, em ambientes, por exemplo, tropicais, elas têm menos impacto sobre o solo, né? Existem muitas formigas que acabam não sendo capazes de modificar ativamente, não fazem ninhos, não constroem ninhos, então acabam impactando muito pouco o solo. É claro, esses animais, então, eles são extremamente importantes, porque afetam o funcionamento dos ecossistemas em diversos meios, né? Eles são os provedores de serviços ecossistêmicos. Então, eles são capazes de afetar a fragmentação do material orgânico. Então, alguns invertebrados são detritívoros e acabam, então, alterando as taxas de decomposição da matéria orgânica. Isso, obviamente, afeta diretamente as comunidades de alguns organismos menores, né, como os micro-organismos, e afeta o turnover da matéria orgânica. E, consequentemente, você tem uma alteração da ciclagem de nutrientes. E a ciclagem de nutrientes faz parte, então, de um dos serviços ecossistêmicos que são, de certa forma, alterados pela ação desses organismos. Além disso, temos toda uma questão relacionada à parte de estruturação do solo. Vejam só, além, é claro, dos próprios engenheiros que diretamente atuam através da formação da própria bioturbação e formação dos bioagregados, né, agregados biogênicos. Nós temos também uma relação entre estruturação do solo e matéria orgânica, então, em sistemas que você tem maior decomposição da matéria orgânica, você pode ter uma alteração nessa relação de estruturação do solo, como ação indireta da fauna. A questão de estrutura, ela modifica a parte de infiltração e retenção de água, e tudo isso aí, então, afeta outras coisas, né, outros processos dentro do solo. Então, toda essa questão de estruturação e dinâmica da matéria orgânica afeta, por exemplo, a dinâmica de gases. Você pode ter maior ou menor emissão de gases, principalmente gases de efeito estufa, que são os que são mais relevantes para nós. A ciclagem de nutrientes também afeta a questão de crescimento e produção das plantas, também é o serviço ecossistêmico, né, os serviços de provisão. E tudo isso está intimamente relacionado com a qualidade do solo. Então, no fim das contas, esses animais são importantes porque eles afetam diversos processos que são importantes para o funcionamento, e esses processos que são importantes para o funcionamento dos ecossistemas estão diretamente relacionados à qualidade do solo. E, é claro, tudo isso acaba fazendo, então, com que essa engrenagem funcione, né, com que esse motor funcione e você consiga manter a vida nesse tipo de habitat. Muito bem. Além dessas características, além desses animais serem importantes porque modificam, porque participam de diversas características, diversos processos dentro dos ecossistemas e provêm diversos serviços ecossistêmicos e modificam eles, eles também são altamente sensíveis às modificações que podem ocorrer no habitat. Então, não é incomum você ver nos nossos solos tropicais há alguns locais, por exemplo, com alta concentração de montículos, né, feitos por cupins, principalmente áreas de pastagem, e
as pessoas acabam muitas vezes questionando, né, o porquê que isso tem e qual que é a relação de cupim com esse tipo de local. Geralmente, quando você tem um grande boom populacional, um grande desenvolvimento de um certo organismo em um ambiente, isso significa que você tem um desequilíbrio. Então, geralmente, essas áreas que são, o cupim geralmente é utilizado como um indicador de área degradada. Então, áreas, por exemplo, que estão infestadas de cupim, geralmente significa que o solo está degradado. É importante aqui falar que, obviamente, que não é porque esse animal se encontra nesse local que foi ele que fez a degradação, né? Não é assim que a gente vê. Na verdade, a população só existem muitos deles lá porque não existem outros organismos capazes de viver nesse ambiente. Só eles conseguem. Eles têm uma alimentação mais básica, eles não têm predador e, portanto, eles se desenvolvem tanto. Assim como essa modificação do ambiente pode favorecer um crescimento populacional de alguns organismos, ela também desfavorece ao mesmo tempo outros. Então, aqui eu tenho alguns exemplos que a gente acaba observando em áreas de plantio direto, né, em no-till systems. A gente acaba tendo, então, a redução de populações de minhocas para quase zero. Então, você acaba não encontrando minhocas nos locais e você claramente vê que o ambiente está degradado por causa dos sinais de erosão. Bem, então, se nós somarmos essas características, nós vemos então que esses animais eles são importantes em diversos processos que estão relacionados ao bom funcionamento do ecossistema. Eles provêm e modificam diversos serviços ecossistêmicos e são sensíveis a alterações no ambiente, sejam elas antrópicas ou não, né? Então, tudo isso somado acaba tornando o uso desses animais como bioindicadores muito interessante. Além disso, além dessas características já citadas, nós temos algumas outras que tornam a macrofauna mais vantajosa, como, por exemplo, são animais que são fáceis de coletar, são relativamente fáceis de serem coletados e são fáceis de serem identificados. Pelo menos aqui no nível de taxon, né? A gente consegue separar uma minhoca de uma formiga. Uma pessoa com mínimo de treinamento é capaz de fazer esse tipo de identificação. Já para outras variáveis, você precisa de laboratórios, né? Isso acaba tornando difícil. Então, por exemplo, se você quer fazer uma análise microbiológica, você precisa retirar essa amostra e mandar para um laboratório. Quando a gente pensa no uso da fauna como bioindicadora, a ideia da utilização dela é exatamente você trabalhar com um pequeno produtor. São pessoas que têm pouco dinheiro, e não conseguem investir muito, e para poder ver como o solo deles está, eles fariam isso por conta própria, não precisariam de um técnico ou de um laboratório para fazer esse tipo de coisa. Outras análises também que esse pessoal acaba fazendo são análises químicas, como, por exemplo, metais pesados, né, para ver a questão de contaminação nesses locais. Entretanto, essa questão de contaminação, ela nem sempre é interessante, porque ela não indica muito sobre a questão de biodisponibilidade. E talvez uma das coisas mais interessantes que nós temos sobre a questão de fauna é que elas respondem mais rápido que outras propriedades do solo. Por exemplo, compactação é um indicativo muito bom de parte de estrutura do solo, e conforme se você tem uma prática que você acaba revolvendo muito o solo e acaba conduzindo ele mal, você tende a compactar o solo e acabar gerando um processo erosivo. Entretanto, para você, é difícil você conseguir acompanhar o início da compactação. Você geralmente só vai ver que você está errado a partir do momento que você tem um processo erosivo, e aí você já perdeu o solo, e você já perdeu um patrimônio natural, então não adianta nada. E a grande vantagem da fauna é que ela realmente ela responde muito rápido. Qualquer alteração no manejo, a comunidade pode aumentar ou diminuir. O ciclo de vida dos animais é curto, então eles acabam respondendo muito rápido a qualquer tipo de alteração. E como eu falei dos metais pesados, você ter teores muito altos no solo geralmente não significam nada, né? Existe uma questão muito grande de biodisponibilidade. Então, você pode ter um teor alto no solo, mas o solo interage com esse metal, o metal fica absorvido na superfície de uma argila e você acaba não disponibilizando ele. Então, o teor alto não quer dizer nada porque ele não está disponível. Então, a biodisponibilidade ela é diferente dos teores totais ou teores trocáveis no solo. É claro que, como existe uma grande diversidade de animais, acaba também havendo uma grande diversidade de métodos de amostragem. Aqui eu trago alguns exemplos. Um exemplo que o pessoal utilizou muito antigamente, e hoje em dia já não utiliza tanto, são os soil cores. Os soil cores acabam, você retira então anéis do solo e acaba levando eles para o processo de secagem com lâmpada para retirar os invertebrados.
Você tem as pitfall traps, que são as armadilhas de queda, são muito comuns em quem trabalha, por exemplo, com formigas, o pessoal utiliza isso aí como método padrão. Você tem o Tropical Soil Biology and Fertility, que é o método de retirada de monólitos de solo. Então, esse método também ele é bem difundido e bem comum entre nós. E alguns outros métodos, como, por exemplo, os extratores de Winkler, que você acaba retirando os animais, acaba coletando a serrapilheira e fazendo a extração na serrapilheira. Obviamente que existem tantos métodos assim, porque a ideia é sempre você facilitar a forma de amostrar, facilitar a forma de você amostrar a fauna, né? É muito complicado você trabalhar com solo. O solo é um ambiente duro, geralmente, dependendo do lugar que está ali, é duro, então você acaba cansando muito, você precisa de muita mão de obra, então acaba sendo interessante você tentar trabalhar com métodos alternativos. O grande problema disso é que cada método desse possui uma limitação diferente. Obviamente que nenhum método é perfeito, já que obviamente que nenhum método é perfeito, porque se fosse perfeito você utilizaria só um e você não ficaria criando métodos novos. Então, por exemplo, os pitfall traps e os winklers têm uma limitação que eles amostram somente os invertebrados que vivem na liteira. Isso é realmente um problema, então você acaba não pegando animais que vivem dentro do solo, animais são geófagos, como por exemplo minhocas, você acaba não pegando larvas de coleópteros, você não pega alguns diplópodos, porque são animais que não caem nesse tipo de armadilha muito fácil. Os soil cores também apresentam algumas limitações, tem alguns problemas com extração de minhocas, uma amostra não é muito grande, então você pode acabar, dificulta você coletar animais grandes quando a amostra que você coleta é muito pequena, então você teria que coletar mais amostras, aí entra uma questão complicada de repetir, em relação ao número de repetições que você tem que fazer no local. E o TSBF também é limitado, né? O TSBF não é um método muito tão bom assim, porque você pode perder animais muito móveis. Tem algumas minhocas que escapam muito fácil do monólito quando está coletando, se você demorar muito para tirar. E a mão de obra é provavelmente o maior limitante, né? Você acaba precisando de um grande número de pessoas para tentar triar esse material depois. Então, esses outros métodos foram criados para tentar sanar essa questão de mão de obra, mas você acaba limitando algum grupo ou outro. Então, o que acaba acontecendo? Como você tem métodos diferentes que priorizam organismos diferentes, você não pode comparar métodos, você não consegue comparar trabalhos que foram feitos com métodos diferentes. Isso é a mesma coisa que você comparar uma banana com maçã. São coisas diferentes, não faz sentido você comparar elas. Então, é a mesma coisa aqui. Então, você só pode sempre comparar o teu trabalho com um trabalho que usa um método semelhante. E, além disso, outro problema que a gente consegue ver é que, mesmo dentro de trabalhos feitos com o mesmo tipo de método, a gente acaba encontrando um baixo detalhamento no que se diz respeito aos dados ambientais e os dados de comunidades. Os dados ambientais referem-se realmente aos dados do ambiente, tanto de solo, clima, local, e os dados das comunidades são as formas como esses dados são apresentados nos trabalhos. Então, diante disso, a nossa ideia aqui é propor, então, o método TSBF como método padrão de coleta, né, a coleta de monólitos de solo como um método padrão para amostragem da fauna do solo aqui no Brasil. E um dos motivos é porque esse tipo de método ele amostra razoavelmente bem todos os grupos, então, apesar de ele não ser tão bom, por exemplo, para formigas, o pitfall trap são melhores para formigas e tal, ele é um método que pega o geral muito bem. Então, você consegue pegar mais ou menos todo mundo da mesma forma. Então, é interessante você pegar o método que amostra o maior número de organismos possível, em detrimento de amostrar muito bem apenas um. Ele também é um método interessante porque ele não precisa de nenhum sistema de extração, então você pode coletar em qualquer lugar, você não precisa ter luz elétrica, alguma coisa assim para você poder tirar o método, ele é mais tranquilo, ele é mais braçal. E desde que você tenha um mínimo de treinamento sobre o processo de coleta e o processo de triagem, qualquer pessoa é capaz de fazer esse tipo de método. Óbvio que não fomos os primeiros a propor isso, já existem muitos trabalhos que vêm propondo a utilização do método TSBF como método padrão. Nós temos, então, realmente a Bíblia, né, que a gente sempre cita, que é o Tropical Soil Balance Fertility, que é o livro que cita a utilização desse método pelo Anderson Igram, e temos outros métodos já no Brasil feitos.
vale a pena olhar, então, são dois livros que vale a pena dar uma olhada, é o Soil Macrofauna Field Manual, do Ruiz e colaboradores, 2008. Ele traz um detalhamento muito bom a respeito do método, e o Standard Methods for Assessment of Biodiversity and Land Use Practice também é muito interessante porque traz uma descrição muito boa dos métodos. Então, são leituras complementares que devem ser levadas, que devem ser lidas por pessoas que vão fazer esse tipo de extração para poder realmente fazer o melhor amostragem possível e tentar seguir um protocolo, né? O que eu pretendo fazer aqui, então, é realmente para poder falar do porquê usar o método SBF e falar das variáveis que devem ser coletadas, o que a gente fez foi realmente pegar e fazer um levantamento dos trabalhos que existem no Brasil com macrofauna. Então, o que nós fizemos é basicamente a apresentação do estado da arte da macrofauna no Brasil. Então, foi feito então um levantamento bibliográfico, usando as principais bases de busca de dados, né? Nós usamos o Cielo, Web of Science e o Google Scholar. Além disso, também foi feita a coleta na biblioteca digital, na BDTD, né, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Então, nós acabamos é, a- é, a- englobando nessa pesquisa, né, os trabalhos, então, foram então artigos, teses e dissertações. É interessante falar, inserir realmente teses e dissertações nos trabalhos, porque no Brasil, a gente acaba tendo muitos trabalhos que não são publicados, né? Então, acaba tendo muito trabalho que foi realizado e ele nunca vira um artigo, ele fica só em tese de dissertação. Então, a busca por esse tipo de material é bem bacana para poder realmente tentar fechar o maior número de trabalhos. E nós, obviamente, pegamos trabalhos que utilizaram somente o método TSBF. Então, nós acabamos excluindo os outros métodos, porque senão ia ficar uma coisa muito longa e essa não é a ideia. A ideia é realmente falar somente desses trabalhos. Então, a nossa base de dados não está completa ainda, né? Nós levantamos até agora pouco mais de 150 trabalhos, mas provavelmente a gente vai chegar nos 180, e isso equivale a mais ou menos, são mais de 1.500 locais amostrados. Então, nós temos um número muito grande um número relativamente grande de locais e um número relativamente grande de trabalhos aqui no Brasil. Então, esse aqui é um plot mostrando, então, todos os 6 biomas brasileiros e os locais que cada estudo foi realizado. Se vocês observarem isso aqui, nós temos, então, que a maior parte dos trabalhos no Brasil se encontram na Mata Atlântica, e que é essa parte azul mais clara. Então, você vê que cerca de 51% dos trabalhos foram feitos nesse local. E enquanto os outros biomas, você tem um esforço amostral muito baixo, né? Como, por exemplo, os Pampas, né, no Rio Grande do Sul, na parte mais sul, você não tem quase nenhuma amostragem. O Pantanal, você tem apenas 2 estudos realizados lá. E se você for considerar também a Amazônia, levando em conta o tamanho da Amazônia e a importância do bioma Amazônia, pois é uma floresta que acaba passando, a floresta amazônica, ela pega outros países, você tem um número muito baixo de amostragens aqui. Além disso, levando em conta também agora os mesmos estudos distribuídos pelos estados brasileiros, a gente observa então que o Paraná é o maior estado, o Paraná aqui é o maior estado, então, o estado que tem o maior número de amostragens. E alguns estados aqui em volta também têm um número de trabalhos realmente grande, como é o caso, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. Isso porque a maior parte dos pesquisadores dessa área são localizados no estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro também tem. Então, nós temos no Rio de Janeiro tem a Adriana Aquino, você tem no Paraná o George Brown, e antigamente você tinha também a Marie Bart, Santa Catarina tem o Dilmar Bareta. Então, são pessoas que acabaram fazendo um grande esforço amostral nessa região e coletaram muitos trabalhos nesse local. Entretanto, se você levar em conta outros locais, existem estados que não têm ainda nenhuma amostragem, né? É óbvio que aqui, por exemplo, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte são estados que não têm amostragem com o método TSBF. Isso não significa que não tenham feito outros tipos de amostragem com outros métodos, mas esse não foi nosso objetivo. Então, isso para mostrar como existe uma lacuna muito grande nos estudos no Brasil. Então, você tem é, estados que têm um esforço amostral muito grande, eh, relativamente grande, né? Não são tantas amostragens assim, e existem estados que não têm esforço amostral nenhum. Bom,
Aqui eu vou falar então um pouquinho agora e vou tentar entrar um pouco nos fatores ambientais que devem ser incluídos nos trabalhos, pois são fatores ambientais que regulam as comunidades desses animais e são variáveis que, apesar de parecerem muito básicas e parecerem muito óbvias para quem já está faz tempo na área ou para quem já trabalha um pouco nessa área, vocês vão perceber que parece um pouco óbvio, muitas dessas variáveis não são incluídas nos trabalhos. Então, eu fiz o levantamento de algumas variáveis que são importantes e que os trabalhos acabam não inserindo, e isso acaba dificultando muito para frente para você poder realmente comparar teu trabalho e realmente conseguir entender o porquê você obteve tal resultado, né? Por que as comunidades se comportam como se comportam. Como eu falei anteriormente, muitos dos trabalhos no Brasil acabam ficando sem publicação, eles ficam só como tese ou dissertação, e provavelmente um dos grandes motivos de não serem publicados é exatamente porque você não consegue explicar o teu dado. Você coletou poucos dados a campo, existem muitas coisas que são fáceis de coletar e você acabou não coletando, e são variáveis importantes que ajudariam a explicar teu resultado, mas como você não fez a coleta delas, você acaba não conseguindo fazer, acaba não conseguindo explicar. Então, você acaba não conseguindo depois publicar numa revista interessante por causa que o resultado não faz sentido. Então, essa aqui é uma figura adaptada do Lavelle, de 96, então ela tem uma questão de escala espacial, quanto mais alto, maior a escala espacial. O fator que mais afeta, então, as comunidades sempre é o clima afeta praticamente tudo, né? O clima é um dos fatores de formação do solo e também é quem acaba ditando qual é o bioma que ocorre no local. Abaixo, então, do solo e do clima, nós temos, então, o tipo de sistema. Aqui nós vamos ter uma separação, então, né, os sistemas agrícolas e sistemas nativos. O comportamento nesses dois locais são diferentes, obviamente que varia. Dentro dos sistemas agrícolas, que é onde o homem realmente impacta, algumas características são muito importantes e devem ser levadas em consideração. Por exemplo, o sistema de uso e manejo modifica demais, principalmente práticas que falam sobre revolvimento do solo. Nós sabemos que a adoção de práticas conservacionistas, sistemas orgânicos, sistemas que você acaba mexendo menos o solo, você acaba promovendo o desenvolvimento de diversos organismos, enquanto sistemas que você acaba revolvendo demais o solo, você acaba perdendo essas comunidades. Os agrotóxicos também são um exemplo importante, eu vou trazer mais dados para frente, mas a aplicação de agrotóxicos também pode ser mais ou menos importante, dependendo do grupo que a gente está considerando. E, é claro, a questão de cobertura do solo, né? Isso vai ditar mais ou menos a questão sobre qualidade e quantidade de matéria orgânica adicionada ao solo. Se você entra com uma cultura, por exemplo, uma planta como o milho, ele acaba produzindo muito mais biomassa do que soja. Então, essa quantidade de matéria orgânica que entra no solo é maior, logo você acaba tendo mais alimento para esses animais e logo você acaba tendo populações maiores. Obviamente que todas essas práticas aqui, quando aplicadas no local, elas vão alterar o funcionamento do solo como ecossistema. E, claro, isso altera a fauna do solo e, consequentemente, aqui nós temos um trade-off, né, entre a própria fauna e o funcionamento. Você tem a modificação do funcionamento do solo devido às práticas que você acabou utilizando e você também acaba tendo a fauna que foi modificada também alterando o funcionamento do solo. Então, você tem as duas coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo. Então, a partir daqui, eu vou acabar separando um pouco mais e discutindo um pouquinho mais sobre essas variáveis que devem ser incluídas, e vocês vão perceber que pode parecer que é algo realmente muito óbvio, mas que muitos trabalhos acabam não inserindo. Então, primeiro vamos falar do clima, que é o que realmente é mais importante. O clima é um dos principais reguladores e a temperatura é muito importante. Como os invertebrados não têm controle da temperatura corporal, né, diferente, por exemplo, de nós, conforme aumenta a temperatura, até, obviamente, um máximo ótimo, né, você tem um aumento da atividade dos organismos também. Então, você tem aqui duas coisas diferentes. Você tem a aceleração, de certa forma, da atividade do organismo por causa da aceleração dos processos biológicos dele, e isso inclui também a questão de reprodução, a questão de tempo necessário para a eclosão de ovos e casulos. Quanto maior a temperatura, mais rápido ocorre o ciclo dos animais. E a temperatura também influencia muito dependendo do organismo. Então, por exemplo, organismos que são capazes
de evitar a perda de umidade do solo, a perda de umidade do corpo, que tem alguma proteção para poder evitar que a perda de água do corpo seja muito rápida, eles acabam então sendo mais abundantes em locais mais quentes quando comparados a climas mais amenos. Então, você pega, por exemplo, aqui, um exemplo muito clássico é os gastrópodos e as formigas, né? As formigas são exemplos de animais que têm um tegumento mais rígido, então eles aguentam melhor a dissecação e eles são mais ativos em temperaturas mais altas, enquanto, por exemplo, os gastrópodos só vai encontrar eles em locais que não pegam sol, né? Eles perdem muito fácil a umidade do corpo, então eles não podem ser tão ativos assim em altas temperaturas. Então, essa é uma variável importante que deve ser incluída e tem muitos trabalhos que acabam não colocando, né? Você acaba passando trabalho e eles não falam sobre a questão do clima, qual o tipo de clima, qual a temperatura média. E são variáveis importantes e tem muitos trabalhos que acabam deixando passar. Essa variável aqui também influenciada pelo clima, que é a precipitação, ela chega a ser tão importante quanto a temperatura ou talvez até mais para alguns organismos. Falando, por exemplo, no Brasil, que nós não temos o clima temperado, né? Nós chegamos no Brasil, de certa forma, até o subtropical, a gente não chega a ter realmente neve aqui constante, como no clima temperado, a gente só tem geadas. Como a gente não tem temperaturas tão baixas no solo, a umidade acaba sendo um fator muito limitante, muito mais do que a temperatura. Então, por exemplo, nós sabemos já que para as minhocas no Brasil, sem sombra de dúvidas, a umidade ela é mais importante do que a temperatura. Por que a gente fala isso? Nós já fizemos coletas, então, no Rio Grande do Sul, durante o inverno, e você tinha temperaturas de menos 5 graus, o solo estava praticamente congelado e você encontrava uma grande quantidade de minhocas no solo. E enquanto a gente já fez coletas, por exemplo, na região do Mato Grosso, no Cerrado, durante o período seco, que você tem 3, 4 meses sem chuva e você não encontra nada. Então, esse é um fator muito limitante, por exemplo, para minhocas, é a questão da umidade. Ele é muito mais limitante do que a própria temperatura. Então, isso é uma variável que deve ser considerada, porque alguns biomas do Brasil são sazonais, né? Por exemplo, o Pampa não é. Na região do Pampa, chove o ano todo. Mas já no Cerrado acaba tendo restrição hídrica durante o período de inverno. Então, por causa disso, você tem que acabar priorizando a época de amostragem sempre na época úmida, que é a época de chuvas, né? E tentar realmente fazer coletas após um dia chuvoso, após algumas semanas chuvosas, é sempre mais interessante. Apesar disso parecer óbvio que existe a necessidade de você coletar esses animais nesse período, cerca de 15% dos trabalhos que nós levantamos, então isso passa de 10 trabalhos dos 150, passa de 15 trabalhos dos 150 levantados, a gente viu que eles fizeram coleta na época seca. Então, esse é o tipo de dado que você acaba não conseguindo comparar com ninguém depois, porque você coletou na época errada e você acabou priorizando alguns grupos em relação a outros. Então, já falamos sobre variáveis importantes referentes a clima e a questão de época de amostragem. O solo é realmente o mais intrigante. Por quê? Nosso principal objetivo, quando a gente fala de fauna como indicador, é utilizar a fauna para que ela me diga algo a respeito da qualidade do solo. Portanto, o objetivo nosso final é sempre o solo, e não necessariamente a fauna. A gente quer saber como o solo está e está usando a fauna como ferramenta para isso. Então, o solo deveria ser sempre uma das coisas que a gente mais deveria ter variáveis para poder chegar numa conclusão. E acaba que, na verdade, isso não é realidade. Nos trabalhos feitos no Brasil, a gente observa que o maior gap de informação, a maior ausência de informação são em dados de solo. Então, por exemplo, quase 40% dos trabalhos apresentaram só os dados químicos, então não tem dados relacionados à questão de textura do solo, à questão de densidade do solo, à questão de outras variáveis de solo, e só 32 apresentaram dados químicos e dados granulométricos. Então, aqui realmente é algo muito que vale a pena bater muito, porque às vezes você não fazer essa coleta de dados, você não consegue dizer nada. A fauna sozinha, ela não, se você não tiver feito uma calibração de certa forma para cada local, a fauna sozinha não é capaz de te dizer nada. Você precisa de variáveis do solo para você fazer correlação, para você entender como funciona a comunidade no local que você está mostrando. Então, a nossa sugestão de análises que devem ser feitas, e são análises relativamente baratas, por exemplo, pH do solo é uma análise muito básica e muitos trabalhos não fazem análise de pH do solo. Nós sabemos que o pH pode agir como regulador de alguns organismos,
é óbvio que não todos, né? Mas, por exemplo, eu sempre vou citar muito minhocas aqui, porque é o organismo que a gente mais trabalha. Algumas minhocas são extremamente sensíveis às alterações do pH do solo, outras nem tanto, algumas espécies exóticas também não ligam, mas alguns organismos respondem isso e é uma análise muito barata. A questão de nutrientes do solo, apesar de serem relações indiretas, é claro, os animais não consomem os nutrientes na forma inorgânica, eles precisam se alimentar disso quando está na forma orgânica. Só que nós sabemos que existem algumas relações, por exemplo, às vezes maiores teores no solo de certos nutrientes acabarão gerando plantas que tenham concentrações mais altas de alguns nutrientes, e isso pode favorecer algumas populações. Por exemplo, a gente sabe que áreas que são ricas em cálcio geralmente tendem a ter maiores comunidades de gastrópodes, porque são animais que precisam de maiores teores de cálcio, porque formam concha. Então, é um tipo de análise também que vale a pena fazer e é uma análise muito barata. O carbono do solo também é relevante, por causa que ele te diz quanto de matéria orgânica está sendo adicionado ao sistema. Também te dá uma ideia também de como o teu manejo está afetando ou não o carbono do solo. Então, é uma análise que também, ela não é tão barata, mas vale a pena inserir quem pode. E o nitrogênio total, ele já vem em conjunto quando você faz o carbono total. Agora, além das análises químicas, sem sombra de dúvida, as análises físicas são muito mais relevantes. Vejam só, a maior parte dos trabalhos no Brasil, a única análise física do solo que são feitas em trabalhos com fauna são análise de textura, né? Então, você determina argila, silto e areia. Isso até é interessante porque você acaba falando um pouco sobre o armazenamento de água no solo. Os solos mais argilosos são solos que acumulam mais água, então é um dado interessante. Entretanto, a textura não é modificada pelo manejo, ou seja, não importa se eu conduzo bem ou mal o meu solo, se eu não tiver um processo erosivo, eu não tenho alteração de textura. Então, ele não é capaz de me dizer nada, é uma variável que não me diz nada. Então, uma variável que deveria ser incluída, e a gente super recomenda que façam isso, é a questão de uma análise de densidade e porosidade do solo. Densidade e porosidade do solo são correlatas, né? Quanto maior a porosidade, menor a densidade e vice-versa. Esse tipo de análise ela é muito barata, porque você só precisa de um anel volumétrico para coletar no solo, você não precisa, para fazer densidade, você não precisa de nenhum aparelho, e a porosidade total pode ser feita só com uma estufa. Então, esse é um tipo de variável que te fala sobre o manejo, te diz se você está usando muito maquinário pesado na área, se você está compactando o teu solo, se você está afetando a estrutura do solo, e é muito barata e ninguém acaba incluindo. E claro, a compactação ela tem relação direta com redução das comunidades. Isso aqui é algo realmente que a gente observa. Então, quando o solo está compactado, você reduz a aeração, você reduz carbono e você não consegue manter comunidades. E não tem custo nenhum. Essas são variáveis, então, que são fundamentais de serem coletadas e devem ser consideradas. Outra coisa que é muito importante é a questão das áreas de referência. Vejam só, o que nós sempre tentamos buscar são que os sistemas agrícolas sejam o mais semelhantes possíveis aos sistemas naturais, né? Isso porque os sistemas naturais são sistemas sustentáveis, né? São sistemas relativamente estáveis, e já os sistemas agrícolas não são isso, né? Os sistemas agrícolas, eles são sistemas instáveis, tanto por isso que nós temos que aplicar agrotóxicos, que temos que fazer controle de um monte de coisa, porque ele é um sistema que não consegue se manter. Então, o que a gente sempre busca na agricultura é sempre tentar voltar a ser o mais próximo das florestas. Por isso que é interessante quando você faz uma coleta de fauna numa área de lavoura, num sistema agrícola, você também fazer coleta em sistemas naturais para poder usar como meio de comparação e tentar saber quais são as comunidades que ocorrem no local e tentar ver como elas se comportam conforme o manejo que você aplica ao solo. Então, aqui para alguns exemplos do que a gente pode fazer. Você tem, por exemplo, tentar buscar áreas próximas, né, que estejam dentro do mesmo tipo de solo, e essas áreas podem ser, se a vegetação local ela é floresta, vegetação nativa local é floresta, você busca floresta, se ela é uma pastagem natural, como é o caso, por exemplo, dos pampas, você busca uma pastagem.
Isso é interessante falar porque se você, 60% só dos trabalhos tinham área controle e 23% avaliaram somente áreas agrícolas. Então, 23% dos trabalhos não tinham uma área controle. E isso acaba tornando um pouco difícil, porque a comunidade ela não é igual entre biomas e ela não é igual dentro do mesmo bioma. Cada fragmento vegetal é muito único, então é muito complicado você tentar generalizar o resultado de outra pessoa no mesmo bioma para o teu local. Então você acaba, é super recomendado que você sempre tenha uma área nativa como área controle para você poder fazer comparação dos dados. Essa aqui é uma das coisas mais importantes, talvez, que também ninguém faz inclusão, que é o tempo de adoção do sistema. Hoje é uma tendência na América Latina total, praticamente, você começar a adotar sistemas conservacionistas, né? Você migrou de um sistema convencional, onde você tinha revolvimento do solo, e para um sistema conservacionista, onde você tenta manter o solo coberto para poder evitar a erosão e evitar a perda de solo. A questão aqui é que o tempo da adoção do sistema conservacionista influencia muito. Por exemplo, se você tem uma área, se você fez plantio convencional durante 20 anos e depois, no próximo ano, você começou a fazer plantio direto, apenas um ano não é suficiente para você ter um restabelecimento das comunidades. O pessoal fala em 5, 6 ou mais anos sempre seguindo o mesmo sistema para você poder ter uma estabilização das comunidades. E esse tipo de informação acaba sendo às vezes não colocado. O pessoal fala que amostrou um lugar e acaba não dando informação nenhuma sobre o quanto tempo que esse sistema de uso já está sendo usado. Além disso, outra informação que é interessante é saber qual foi o sistema anterior. Por quê? O que a gente observa é que, por exemplo, para minhocas, eu vou comparar aqui também, a gente vê que o sistema anterior, antes da conversão, então, se eu tinha uma área de pastagem e eu fiz conversão para plantio direto, o resultado é 1, porque pastagem é um sistema que você não revolve o solo, então você acaba tendo espécies nativas, uma quantidade maior de espécies nativas nesse local, enquanto em áreas de lavoura, como você revolveu e você perdeu essa comunidade ao longo dos anos, você acaba tendo um número muito maior, geralmente de espécies exóticas, né, que acabam recolonizando esse local. Então, esse tipo de informação ajuda muito a explicar por que a tua comunidade é como é. E uma das práticas que é muito comum aqui no Brasil, que o pessoal acaba fazendo, é revolver o solo em sistemas conservacionistas. Por quê? Eu vou trazer aqui o exemplo das minhocas, mas ele se aplica para todos os outros grupos. Inicialmente, quando se adotou o plantio direto no Brasil, esse trabalho aqui do George é de 2002, a gente foi observado então que um grande aumento das populações de minhocas em áreas de plantio direto. Então, sabia-se que áreas de plantio direto, que são sistemas conservacionistas, você tem grandes quantidades de minhocas. Tanto por isso que as minhocas foram propostas como indicadores de qualidade do solo, anos depois, pelo trabalho também da Marie e do George. E sempre se tinha a ideia de que sistemas conservacionistas, sistemas de plantio direto, têm muitas minhocas. E ano passado a gente acabou fazendo um trabalho de revisão, a gente publicou um trabalho fazendo uma revisão sobre esse tema, e a gente acabou observando que isso não é verdade. Então, esse aqui é um plot, depois vocês podem dar uma olhada nesse artigo ali, ele é bem interessante. Nós temos, então, a densidade das minhocas, e que cada uma dessas barras aqui representa um local que foi feita a amostragem. Então, se vocês olharem aqui a tendência geral dos dados, nós temos, então, que a maior parte dos trabalhos, eles têm populações muito, muito baixas. E não deveria ser assim, né? Se o conhecimento comum é que áreas de plantio direto têm muitas minhocas, e áreas de plantio direto são áreas que acabam abrigando uma grande quantidade de espécies, o porquê que você não tem nesses locais? Então, nós acabamos observando que existem muitas áreas de plantio direto que o pessoal, acabam dizendo que é um sistema conservacionista, mas na verdade não é, né? O que acaba acontecendo é que você tem áreas de erosão, por exemplo, áreas de erosão e você tem palhada dentro das áreas de floresta porque você não tem realmente um sistema de plantio direto, realmente um sistema conservacionista. Existem muitos trabalhos que a gente observa foram publicados que o pessoal acaba colocando só no tillage, falando que a minha amostragem foi realizada numa área de plantio direto, entretanto, ele não dá detalhes e pode ser uma situação assim. Então, acaba sendo difícil você comparar trabalhos que você acha que são os mesmos sistemas, mas na verdade não são.
esse aqui é uma informação que não consta praticamente em nenhum dos trabalhos que a gente viu, praticamente nenhum, que é a questão realmente do histórico do uso de agrotóxicos. A questão dos agrotóxicos, ela é muito delicada para a fauna, porque a gente não tem métodos de comparação padrão. Então, por exemplo, aqui, a primeira parte aqui eu vou falar sobre os herbicidas. Então, eu tenho três herbicidas diferentes: o glifosato, que é extremamente usado no plantio direto no Brasil, e o 2,4-D, que é usado, então, em rotação, né, em substituição ao glifosato em algumas áreas. Se vocês observarem aqui, você vê que, por exemplo, o 2,4-D, nós temos, então, uma diferença de toxicidade para dois grupos diferentes. Enquanto ele se mostrou altamente tóxico para as minhocas, para as milipés você não tem efeito. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é interessante você saber se foi aplicado agrotóxico na área e você saber quais foram os agrotóxicos que foram aplicados para a gente conseguir realmente entender como a comunidade está, porque como cada organismo ele é influenciado de forma diferente, é necessário que você tenha realmente um dado desse. Você precisa ter, é obrigatório que você coloque esse tipo de dado para você poder entender o que foi que acabou acontecendo. Se você dá, por exemplo, a fungicidas, também temos o mesmo efeito. Então, ele pode ser tóxico para um grupo e não é tóxico para outro. Então, esse tipo de informação é muito relevante e os trabalhos acabam não colocando. E aqui nós temos uma grande incógnita que nós não sabemos como o efeito se dá em outros organismos. As minhocas são um dos organismos do solo que são utilizados como padrão, né, de testes de agrotóxicos. Temos dentro da macrofauna, acho que não tem mais nenhum que é utilizado, apenas as minhocas. Então, a gente acaba não sabendo, cada trabalho faz um método diferente, então fica difícil de comparar os resultados. E os inseticidas, nós temos também a mesma coisa, resultados variados, para grupos variados. Nós temos métodos que foram feitos, e são métodos diferentes, tem estudos que foram feitos em laboratório e a campo, então é muito difícil de tentar entender como que os agrotóxicos estão impactando a fauna no Brasil. A grande questão aqui é que esse tipo de informação, se ela fosse colocada nos artigos, você poderia fazer uma triagem e tentar chegar a uma resposta geral, mas como a gente não tem essa informação, a gente acaba não conseguindo. Aqui eu vou falar então rapidamente sobre a questão do número de amostras. Os animais, então, eles não são uniformemente distribuídos tanto no espaço quanto no tempo. Então, você tem, por exemplo, variação nas comunidades das minhocas no local e variação das minhocas também em profundidade. Isso quer dizer, então, que eu tenho que fazer uma boa amostragem para poder amostrar toda essa variabilidade. Também existe a questão de também existe uma questão muito de bom senso, por exemplo, existem locais como esse que você vê, um, só tem um cupinzeiro isolado. Então, essa é uma área que você não faria amostragem próxima ao cupinzeiro, porque não representa a área, e você tem uma área infestada, onde muito provavelmente a coleta tem que ser mais próxima a esses locais. É óbvio que a amostragem de fauna ela deve ser aleatória, entretanto, é necessário ter bom senso e não coletar, às vezes, em cima de um cupinzeiro, ou fazer uma amostragem no local onde você tem uma grande diversidade de organismos. Aqui são alguns exemplos, então, de amostragens que podem ser feitas. Os trabalhos falam, em geral, de no mínimo 5 amostras entre cada local, 5 amostras em cada local, obviamente, quanto maior o número, melhor. Isso são exemplos que podem ser feitos, então você pode fazer levando em conta a declividade do terreno, e você pode fazer amostragens das mais diversas formas, desde que você consiga mostrar o máximo da diversidade local que você tem. Então, aqui uma rápida passada pelo que foi falado. Então, essas são uma listinha das variáveis que devem ser incluídas. Então, nós temos a questão relacionadas a clima e data. Então, isso aqui permite a gente entender como estavam as condições locais no momento da amostragem. A localização, para a gente ter um mapeamento do local do estudo. A precipitação, porque afeta a umidade. O tipo de vegetação, porque nós já falamos que afeta a questão de matéria orgânica que entra no solo. A cultura usada, o manejo, o histórico, isso tem um efeito fantástico sobre os organismos e precisa ser inserido. O uso de agrotóxicos também, pela questão dos diferentes efeitos, dos diferentes princípios ativos. O uso de fertilizante também é interessante. E isso são todas variáveis que podem ser obtidas sem nenhum custo. Você não precisa fazer uma amostragem extra para conseguir isso. Isso aqui é só uma questão de entrevistar o produtor do local
para você poder chegar nesse tipo de informação. Outras variáveis de solo, então, o tipo de solo é interessante, o pH, os nutrientes. Todas essas aqui que eu falei sobre solo são análises muito gerais, então são análises que são muito baratas, então devem ser realizadas, porque são muito baratas. E análises. E aqui fala um pouquinho sobre a questão dos dados que devem ser incluídos, né? Existem muitos trabalhos que não incluem o tamanho da amostra. Isso é importante porque isso dá uma ideia do esforço amostral, o número de amostras também, e realmente a questão de apresentação dos dados, apresentando sempre a comunidade de organismos em indivíduos por metro quadrado. Pode parecer besteira, a maior parte dos trabalhos geralmente apresentam, né, as comunidades como o número de minhocas por metro quadrado ou o número de formigas por metro quadrado, mas nós já pegamos trabalhos que apresentaram esses dados por decímetro ou dados em outras escalas que não são comuns, então é necessário sempre apresentar no mesmo tipo para poder facilitar o trabalho de quem está lendo e de quem está comparando. Isso também não tem custo nenhum, é só você escrever no papel e colocar no trabalho. Existe uma questão muito interessante para falar, que é a questão de disponibilização de dados. Hoje está cada vez mais comum, né, as publicações serem somente online, então é interessante você colocar os seus dados como materiais suplementares. Isso acaba facilitando a questão do reanálise de dados, né? Se alguém quiser reanalisar seus dados ou quiser fazer uma base de dados maior e juntar o seu dado num compilado grande, fica muito fácil se tiver material complementar. Ou você pode colocar o dado em repositórios, né? Tem os repositórios como, por exemplo, o Driad, tem o Cielo Data, então vale a pena colocar lá porque você acaba disponibilizando esses dados para a comunidade e você acaba tornando eles públicos, né? Isso que é importante na ciência, a ciência deve ser aberta para todos. Então, algumas das considerações finais disso aqui. A gente vê até o momento que os trabalhos no Brasil eles são escassos. Em geral, eles são concentrados no sul e sudeste, mas mesmo assim são escassos, levando em conta o tamanho do Brasil, o número de estudos é muito pequeno. E como o Brasil é um país essencialmente agrícola, então o uso da macrofauna como indicador de qualidade do solo é uma ferramenta que pode ser explorada. Entretanto, nós estamos ainda engatinhando, existem muito poucos trabalhos que realmente fizeram um trabalho bem feito, isso não é questionando, eu não falo isso questionando os outros pesquisadores, eu falo questionando nós mesmos. A gente também já fez muito trabalho que nós não coletamos variáveis e tal, e ficou os dados muito complicados de serem entendidos. Então, é necessária uma padronização de coleta. Se você quer utilizar um animal como indicador, você precisa tornar que seja padrão, que todas as pessoas consigam fazer esse tipo de amostragem. E muitas variáveis podem ser obtidas com baixo custo. Isso é uma coisa muito interessante, a maior parte delas não tem custo nenhum, é só uma questão de na hora você lembrar de escrever e colocar elas. E claro, a ideia geral desse capítulo que nós pretendemos publicar junto com esse livro ano que vem é realmente não desencorajar as pessoas que estão começando agora nessa área, e sim acaba direcionando os trabalhos futuros, né, e tentar realmente evitar que os erros que já foram cometidos sejam cometidos novamente. E isso acaba evitando que você consiga publicar seu trabalho por causa de alguns problemas que às vezes são muito fáceis de serem resolvidos no início. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade e eu fico à disposição. Muchas gracias, doctor Demetrio, por su presentación. Tenemos dos preguntas de la audiencia. La primera viene de parte de Samara Testoni y le cuestiona. Disculpen. En relación a costos, rapidez y confiabilidad de los resultados, ¿cuál sería el método más recomendado? Na verdade, se você levar em conta tudo isso, com certeza não seria o TSBF, porque o TSBF é o método mais caro em relação a custo. O problema do TSBF é realmente mão de obra. Nós fizemos já muitas coletas com esse tipo de método e acaba que você precisa de muitas pessoas a campo.
E levar pessoas a campo é muito caro. A questão de passagem, a questão de você pagar diária e tal. Então, existem métodos mais baratos, por exemplo, se você utilizar os pitfall traps, são extremamente baratos. O problema é que isso te diz muito pouco. Eu acho que você tentar fazer um trabalho muito simples, por causa, é complicado. Depois você não consegue publicar, depois você não consegue entender nada porque você mostrou somente parte da diversidade. Então, a gente recomenda o TSBF, mas ele não é um método tão barato assim, não. Ele é um método que acaba demandando um pouco de dinheiro. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más de parte del doctor Bautista. Le cuestiona, ¿el método TSBF no incluye la macrofauna de todo el perfil del suelo? ¿Qué opciones hay ante esto? Então, na verdade não inclui mesmo. A gente acaba que o que se recomenda, se você fizer a leitura lá dos métodos, de todos os outros trabalhos que já foram publicados falando sobre a padronização de coleta, você vê que eles recomendam que você faça uma amostragem completa usando o máximo de métodos possível. Então, você faz a utilização do TSBF, aí você, próximo ao TSBF, você utiliza Pitfall Traps, e aí você faz uma amostragem com Winkler, e você, na verdade, você combina vários métodos para poder amostrar a maior diversidade possível. Isso aqui geralmente é recomendado. O problema realmente é que fica muito longo, fica muito grande, então depende muito de você conseguir. Se você tiver mão de obra e tempo para fazer isso, você faz. Isso e acaba combinando mais métodos para poder chegar na maior amostragem possível da diversidade. Gracias, doctor. Tenemos dos comentarios más de la audiencia. El primero es de Samara Testoni y le comenta, la biología del suelo es realmente un universo aparte. Imágenes increíbles. Felicitaciones, doctor William Demetrio. Y tenemos otro más de George Brown. Le comenta efusivamente sus felicitaciones y menciona que realmente está disfrutando de la revisión que presenta. Nos está llegando otro comentario de George Brown. Comenta, es importante que se presenten los datos siempre de todos los taxones encontrados, aún los menos abundantes, para que se tenga una idea mejor de la riqueza y abundancia de cada grupo. Isso é verdade, muito bem comentado por George. Bueno, no sé si tenga algún otro comentario, doctor Demetrio. Não, muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade. Le agradecemos nuevamente su ponencia. Fue muy interesante y con esto cerramos esta sesión. Les invitamos a que nos sigan a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias.